Olá, eu sou a Lúcia, professora infantil e diretora do SEI Desenvolvimento Infantil em Andradina, interior de São Paulo. Quero iniciar com vocês um bate-papo gostoso, espontâneo, sobre o projeto de desfraude. Esse é um momento esperado pelas famílias do Grupo Choose, pois se entende que com 2 anos é a idade ideal para iniciar o desfraude. A escola tem um olhar diferente da família, mas com certeza são olhares que se complementam. Serão 7 episódios. Este primeiro será a abertura do projeto. O desfraude começa em casa e também tem a parceria da escola. Juntos podemos aprender bastante e fazermos desse projeto de desfraude um momento de muita troca e aprendizagem em comunidade. Episódio 1, conversando sobre o desfraude ativo. O que é desfraude ativo? Qual a idade ideal para o desfraude? A idade ideal é quando a criança estiver pronta. Normalmente, as teorias falam que o desfraude ele inicia entre 2 anos, 2 anos e meio e até 5 anos. Mas por que essa idade? Em função dos esfínteres, que é um mecanismo de controlar a bexiga, por exemplo, próprio da maturação fisiológica da criança, que acontece até 5 anos. O desfraude, no tempo da criança, nunca será um problema. Nós precisamos começar essa conversa considerando a criança na primeira pessoa. Sim, a criança pensa, tem ideias próprias, tem o seu conceito, a sua visão sobre o que ela enxerga, observa no seu próprio mundo e no mundo dos adultos. O desfraude é a vontade da criança, não submissa à vontade do adulto. Só assim o desfraude será um processo bacana, tranquilo e que dará super certo. Vamos fazer algumas reflexões, mas melhor do que nós fazermos reflexões é fazermos as reflexões com a criança. Vamos lá. A criança é única, como já falamos, indivíduo, tem opiniões que o adulto normalmente não escuta, mas o adulto é a fonte de respostas também para a criança, sinalizando certo e errado, dando segurança e suporte. A criança que não tem regras, ela se sente muito insegura. As regras dão esse conforto dela saber até onde ela pode ir. Mas essas regras no desfraude, elas ficam um pouco desfocadas e focadas totalmente na criança. Veja bem, um outro ponto muito importante é que o desfraude precisa ser um processo coerente. Como assim, Lúcia? Vamos lá. Não se pode tratar a criança como um bebê, como se ela não fosse capaz de algumas coisas e, por outro lado, querer que ela já se comporte como uma criança. Como assim? Nas pequenas tarefas que ela já é capaz de desenvolver e que a família impede essa autonomia por não querer bagunça, por não querer sujeira, porque ela vai derramar. Alguns exemplos: se servir sozinha de água, a criança comer sozinha, usar fala e tratamento infantilizado. O bebê humano, dentro do reino animal, é o único que não nasce com instintos de sobrevivência. Ele é totalmente dependente de quem cuida dele. E ele precisa ser ensinado sobre tudo. Ou seja, a criança realmente aprenderá e se desenvolverá dentro de uma cultura familiar e dos ambientes que ela convive e frequenta. São esses estímulos de total escolha dos adultos da família, dos cuidadores dela, que norteará todo o desenvolvimento da criança. É muito incrível e forte isso, não é mesmo? A família precisa apoiar com falas e atitudes o amadurecimento da criança, valorizando cada etapa. A criança percebe as emoções e muitas atitudes de culpas futuras podem se originar desta fase da criança. De fato, é um momento de muita sensibilidade para todos os envolvidos, a fase infantil. O desfraude é algo muito importante para a criança, pois trata-se para ela de um rito de passagem, de bebê para criança, e a família deve ser sensível a isso, apoiar sem forçar. O foco é a autonomia da criança e o bem-estar dela. Nossas reações, como elas são importantes para as crianças, principalmente as expressões não verbais. Na presença da criança, nossa fala marcará
profundamente a criança. O bem-estar dela depende da maturidade e qualidade das interações que temos com ela. Já parou para pensar na correria do dia a dia como você faz a troca da fralda da sua criança? Então vamos lá. Imagine a criança nesse rito de passagem e ela ouvindo das pessoas que cuidam dela frases desse tipo: nossa, já fez cocô de novo? Que cocô fedido. Ah, não. De novo, fez xixi na calça. Por que não falou pra mamãe? A gente ia correndo pro banheiro. Vamos respirar fundo e entender. Uma fala adequada, mostrando que você está atenta a ela, aos seus esforços e evoluções, é o adequado para uma criança. Tudo que uma criança deseja é perceber que ela é importante, ouvida e considerada. Mas espera aí, isso já dá uma outra conversa, não é mesmo? Se você desejar falar disso, deixa aí nos comentários que a gente faz um podcast exclusivo sobre isso. Então, para fecharmos, vamos começar assim. Vamos assumir esse compromisso de conversar e explicar para a criança, dentro de uma linguagem que ela entenda, o que é um desfraude. Eu preciso usar a palavra desfraude? Não, não preciso. Eu vou deixar claro para ela que os adultos não fazem xixi na fralda e nem cocô, que eles vão ao banheiro e que a criança está crescendo e por isso a mamãe, o papai, a vovó, quem cuida dela, quer saber se ela já sente vontade de fazer as coisas dessa maneira, que existe um lugar específico para isso, que se chama banheiro, que tem um vaso sanitário. E os bebês, é normal, eles fazem xixi e cocô na fralda, porque eles não andam, porque eles não sabem fazer lá no vaso sanitário, mas que para isso a gente aprende, não tem problema. Basta ela dizer que é isso que ela quer. Começará da noite para o dia? Não, não, não. Será um processo. Vamos entender que o processo de desfraude pode durar de 6 meses a 9 meses, ok? E ainda assim, pode durar mais, ainda assim, pode acontecer num tempo mais curto. Cada criança é única. Conversar com a criança sobre tudo que você faz com ela. Veja bem, antes de fazer, isso é de extrema importância. Com uma fala correta, afetiva, com vocabulários ricos. Olha, João, agora nós vamos trocar a sua fralda. Logo, você estará com a fralda limpinha. Ai, que delícia! Se sentindo fresquinho. Vamos lá? Enquanto eu estou trocando. Olha, eu estou tirando o seu cocô. Agora a gente vai lavar o bumbum, passar a pomadinha e vamos colocar a fralda de novo. Você está se sentindo bem? Outra coisa super importante. Sempre sinalize de maneira positiva o que você observa sobre a criança. Suas reações, seus sentimentos, suas expressões. Gente, nós sabemos do dia a dia tão corrido, mas são esses momentos que estreitam os laços, que criam vínculos. Só você e sua criança. Aliás, no currículo que nós adotamos, uma coisa que a gente aprende, que a troca de fraldas é um momento riquíssimo, porque está sempre a cuidadora com a criança, exclusivamente. E esse deve ser o momento de melhor afeto, de melhor conversa, de olho no olho, de cheirinho, de cuidado. Que delícia, não é mesmo? E sempre pedir que a criança expresse o que ela está pensando, sem julgamento, porque ela pensa dentro da idade dela, 2 anos, 3 anos, e se você procurar entender isso, você verá coisas maravilhosas. Mas também respeitar o silêncio da criança. Se ela estiver quietinha, entretida, brincando com alguma coisa, ou simplesmente quietinha, esse também é um momento super importante da criança. Agora fica a dica. Sempre fazemos querendo acertar, não é mesmo? Mas uma postura incorreta é recompensar a criança por comportamentos que devem fazer parte da vida dela. Atitudes corretas. Isso desenvolve na criança uma lacuna que deverá sempre ser preenchida com elogios e quando ela não os receber, desenvolverá alguns problemas. Então, elogiar é importante sim, mas não recompense. E faça sempre um elogio consistente. Agora, para a próxima semana, nós ficaremos 2 semanas trabalhando a habilidade da criança tirar a calça, tirar a calcinha, tirar a própria fralda,
na frente do espelho, tirar o short e colocar. Esse é o primeiro desafio que nós faremos em conjunto, em casa e na escola. Combinado? Até o próximo encontro. Toda segunda-feira nós estaremos juntos falando sobre desfraude ativo. Um grande abraço para todos vocês.